Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Hoje nós vamos tentar abranger do versículo 9 ao 24. Na pregação passada, expomos a primeira parte do capítulo 18, quando falamos da queda da Babilônia, cidade. É aquela velha dificuldade, no caso de Apocalipse, de pensar que devo explicar mais, para não começar muito frio, tipo, vamos falar na destruição da Babilônia, cidade, e continua. Parece muito assim, deslocado o termo, meio sem sentido, mas para que eu explique exatamente o que é isto, eu vou ter que voltar tanto, e já expliquei detalhadamente essa questão de Babilônia. No capítulo 17, falamos da Babilônia, uma superorganização religiosa e de uma religião falsa, idólatra, antideus, a influência do anticristo com ela e ela com o anticristo. Já falamos disto tudo, falamos que essa Babilônia, organização, foi destruída pelo anticristo e 10 reis que com ele estavam. Já expliquei isso. Expliquei no sentido de dizer que é assim que a Bíblia fala. Não é bem explicar, porque nós nem conseguimos explicar em detalhes de que se tratam exatamente estas coisas, essa instituição, por exemplo, do capítulo 17, chamada Babilônia, e agora no capítulo 18, João fala ainda, continua falando de uma certa Babilônia, mas aí nós vamos ver que é uma Babilônia cidade, uma cidade física, mas claro, habitada por pessoas, mas uma cidade, como nós sabemos que é uma cidade, não mais uma organização gigantesca, mas muito provavelmente base dessa organização, a base física. Então é até onde eu vou para recapitular. Se quiserem mergulhar um pouquinho mais fundo, ouçam as pregações lá no site, falando de Cristo. Então, eu terminei a última pregação no capítulo 18, versículo 8, ela abrangeu do 1 ao 8. Nós prometemos ver que 3 grupos se lamentarão se lamentarão com relação à queda desta Babilônia cidade, e ver por que eles lamentaram tanto. O destino desta cidade, a segunda coisa, e opiniões sobre que cidade é esta, já que é uma cidade física, habitada por pessoas. Onde é que está essa cidade no mundo? Então vamos ver de um por um, mas eu vou então, quero ler os versículos 9 e 10. Deixe-me ler até o 8, por causa do contexto. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer em termos de melhorar a colocação do contexto antes de entrar mesmo no próprio texto que vamos abordar. Então, Apocalipse 18, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição.
Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Tudo isso aqui já foi alvo, então, da pregação passada. Continuando, até o 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, tua misteriosa palavra. Nem sempre é tanto assim, mas às vezes é, e é o caso. Nos ajuda, então, a tirar daqui o que nós temos segurança de que a tua palavra ensina para nosso proveito da nossa vida em Cristo. E também utiliza esta pregação para salvar almas, salvar pecadores que estão no rumo do inferno, como todo ser humano está quando nasce, desde quando nasce. E se não se converter ao longo do trajeto da sua vida, ele continua destinado ao lago de fogo eterno. Então, que pessoas sejam arrebatadas desse terrível destino pela fé na pregação da tua palavra, que se concentra na obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Obrigado pelo privilégio de falar a tua palavra, mesmo que não entendamos tudo, mas sabemos que é a tua palavra e tiraremos com certeza reforço espiritual nela, mais segurança e mais vontade de te louvar e te agradecer pela nossa salvação. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, 3 grupos se lamentarão com a queda da Babilônia cidade. Primeiro fala aqui, como já li, os reis da terra. Agora, algo interessante aqui. Comentei na mensagem passada e já nesta no resumo, que a Babilônia, organização religiosa, foi totalmente destruída pelo anticristo e os 10 reis que lhe deram poder. E agora nós vemos a Babilônia cidade sendo destruída e os mesmos reis, claro que eles estão incluídos aqui, lamentando a queda da cidade. Como é que se explicaria isso? Exatamente, a explicação está nos 2 aspectos do que João chama de Babilônia, ou Deus chama através de João de Babilônia. O aspecto religioso, ela como organização religiosa poderosa, foi destruída. E até eu comentei na época, o aspecto religioso, a adoração, no caso idólatra, mas adoração, toda aquela reverência religiosa que o ser humano tem a tendência de ter em sua maioria, iria se concentrar no anticristo, que ele passou a ser adorado. Ele passou, então, a concentrar
o aspecto religioso. Eu não gosto de dizer espiritual, porque espiritual eu gosto de ligar com a ideia de uma relação com o próprio Deus. Mas, tudo bem, espiritual no mau sentido, que é, de fato. Mas então, a ideia que dá é que os poderosos, uma vez anulando o aspecto religioso da Babilônia, eles queriam ficar com o bom, do ponto de vista deles, com o gostoso, com o pecaminoso no sentido material, dinheiro, comércio, coisas, riquezas, política. Uma vez que Babilônia ficou sem o aspecto religioso, de alguma forma eles conseguiram destruir isso e concentraram no anticristo, agora ficou algo da antiga organização religiosa, mas ainda no aspecto político, no aspecto físico, no aspecto material, e essa cidade estava lá, pronta para ser utilizada desta forma, largamente utilizada desta forma. E com isso os reis não contavam, não queriam mais relação com ela como entidade suprema em termos de religião no mundo. Não. Agora sai esse aspecto e vamos apenas usufruir dos prazeres que ficaram nas mãos da Babilônia. Aí vem um grande incêndio repentino, violentíssimo, e destrói a cidade rapidamente. Então é evidente que esses reis aqui ficaram chocados, eles não contavam com isso. Inclusive diz, mais de uma vez, se prostituíam esses reis com essa cidade, com todo tipo, obviamente, de negociatas, de transações indecentes, imorais, desonestas e corruptas e tudo que se pode imaginar de ruim. Mas eles queriam ainda esta ligação com Babilônia, no caso a Babilônia cidade. Eles não queriam a destruição dela, queriam agora usufruir dela. Então, é uma explicação que eu dou, é uma sugestão de entrar no motivo por que eles lamentaram tanto. Observe que 2 vezes diz, grande cidade, poderosa cidade, deixando muito claro que trata-se de uma cidade literal. E é curioso quando diz aqui que eles, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento. É curioso, longe como? Não sabemos explicar bem. Vários talvez estivessem lá e saíram correndo nos seus jatos aí, voltaram para suas terras e sumiram de lá enquanto foi tempo, eu não sei, ou dos seus próprios lugares viam o que estava acontecendo. Hoje a gente vê tudo em qualquer lugar, por vídeo imediato e tudo assim. O fato é que fica marcada a ideia de que eles agora queriam distância de Babilônia, de longe. Não chega nem perto lá, para ajudar de alguma forma, para socorrer. Não, pode até lamentar, mas de longe, não chegue perto. E ali está muito ruim, e estão sofrendo lá, e eles estavam querendo manter distância do que era muito íntimo deles. E é curioso quando fala medo do seu tormento. A palavra tormento é muito forte no original, é desgraça, tortura, sofrimento severo. Medo do seu tormento. Quem estava com medo? Os reis. De alguma maneira ficaram muito assustados. Esse é o motivo da distância ali. Sai de perto. Os reis da terra aqui, não fala no anticristo, pode estar incluído, deve estar, que aliás era o chefe.
Mas é curioso, tanto poder, tanta luxúria, tanto dinheiro e, de repente, medo. Muito medo. Os homens mais poderosos da terra na época com medo. Interessante. O pavor, o terror está sempre a 1 segundo de quem não tem Deus. Mesmo alguém poderoso, alguém rico, alguém influente, vivendo uma vida de prazeres ou tranquila, embora ninguém viva totalmente na tranquilidade, mas uns mais e outros menos, mas à medida do possível vai tocando a vida, satisfeito, se achando muito bem e tal, e de repente, medo. Especialmente o medo de Deus, do julgamento de Deus e das coisas eternas. Dá pavor. Interessante, os crentes continuam tendo medo de algumas coisas, ou em certas circunstâncias, até mesmo por instinto de sobrevivência e tudo. Mas jamais alguém que se converte a Cristo vai ter pavor de um Deus irado. Eles entenderam, e nós vamos já ver aqui, que aquilo lá de Babilônia era algo que vinha de Deus, era um julgamento, era um juízo, e causou pânico entre os poderosos. Medo de enfrentar um Deus zangado e pronto para retribuir com muita ira pecados. O crente não sabe mais o que é isso. Talvez até um motivo para uma pregação um dia. Falei um pouquinho disso na quarta-feira, na meditação. Medo, pânico, pavor de Deus. Se algum crente tem isto, examine-se. Tem alguma coisa errada. Ou a sua conversão não se realizou, ou você, embora convertido, está com muita desinformação sobre Deus, e não vou explicar agora, mas o crente sabe o que eu estou dizendo muito bem, que ele não tem mais pavor de nada. Nada. Sumiu este sentimento no coração de um crente. É para assumir, pelo menos, pavor de Deus, de um julgamento divino, de alguma coisa que... Nunca mais. O teor do lamento deles. Ai, ai, 2 vezes, um lamento duplo. Tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E eu disse, estou mostrando, que esses reis sabiam de alguma forma que ali não era um incêndio comum. Deixaram aí alguma coisa aberta, uns tanques de petróleo e explodiram e tal, alguma coisa e tomou conta da cidade inteira. Foi um bruto de um acidente. Não foi. E eles sabiam. Muito curioso. E o choque deles em ver o tamanho da desgraça que aconteceu com essa cidade tão rica, tão forte, tão poderosa, e em tão pouco tempo. O tamanho do estrago e o curto espaço de tempo. Chegou numa só hora. Talvez, noutra passagem diz que foi num dia. Então, essa hora aqui deve significar simplesmente num momento, rapidamente, e um estrago total, impossível de ser recuperado. Eu li no versículo 7, que já preguei sobre isto, mas só recapitulando, quando uma das coisas que Babilônia se gabava, embora no aspecto ainda de religião, mas são uma só, pranto nunca hei de ver. Nunca. Viúva não sou, já expliquei isso também. Pranto nunca hei de ver, nunca.
Em pouco tempo, ela estava vendo não só pranto, mas ela estava vendo a sua destruição. Chegou o teu juízo, julgamento divino. Segundo grupo que se lamenta sobre isto, 11 a 14. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra da sua mercadoria. Agora aqui está falando de coisa, riqueza mesmo, de material. Muito bem. Aí a gente pergunta, que mercadoria? Qual era a mercadoria típica desta cidade? Petróleo. Minério. O que era? A lista contém 30 itens. Tem quem conte 31, tem quem conte 29, mas eu vou ler a lista agora com 30 itens, todas apontando para comércio, para coisas. Já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Pronto, aí está a descrição do que esta grande cidade negociava, mercadejava, e obviamente pega todas as áreas do consumo humano, das necessidades humanas, aqui pega tudo, não ficou praticamente nada. E no final ele fala claramente da escravidão, de pessoas escravas, e quando fala almas humanas, eles estão falando ou espécie de uma ênfase no que tinha falado aqui, no caso escravos, como fosse de carros, de escravos, é isso, almas humanas, como fosse quase uma explicação disto, quase uma repetição de escravidão de pessoas, ou está aqui tocando mesmo no aspecto espiritual, de uma forma com tipos de pactos demoníacos e de algum tipo de comércio, de negociação envolvendo convicções de pessoas, envolvendo até espíritos de pessoas, não sei. Mas a expressão é muito forte, chocante, e fica aqui, então, essa descrição. Obviamente, eu não vou item por item, nem tem sentido. Versículos 15 a 17. Tem o 14 que eu deixei de ler. E até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. A ideia de que será um fim definitivo. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservação de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora, de novo, ficou devastada tamanha riqueza. Então observem que há um padrão aqui de comportamento, agora não mais falando de reis, mas de negociantes, empresários, donos de empresa do mundo. De alguma forma estava concentrado nesta cidade. O comércio mundial,
E eles ficaram de longe também. Não sei exatamente o que significa ficar de longe, já que foi tudo tão rápido, tão instantâneo, mas é forte a ideia de não querer estar perto de tanta desgraça. Se estivesse lá, saíram, e houve pedido de ajuda, não foram, não sei detalhes, não sabemos, mas é clara a ideia de ficar de longe e também medo. Novamente a ideia de medo. Os reis com medo. Empresários, comerciantes, pequenos, grandes, com medo de chegar lá perto. Deve ter sido absolutamente apavorante. E os comerciantes ficaram chocados com tanto poder, tanta riqueza, acabando de um modo tão rápido. Então, o aspecto da rapidez e da violência do que aconteceu ali foi objeto de choque aos reis, aos comerciantes. E agora, o terceiro grupo, versículo 17b até 19. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Esse piloto deve se referir a piloto de navio, comandante de navio. Não sei se está incluído aqui a ideia de avião. Na época não tinha, mas profeticamente é claro que Deus poderia incluir. Não sei. Mas a ênfase, sem dúvida, é para comércio marítimo. Que, na realidade, grande parte do comércio mundial marítimo, grande parte do comércio mundial é através dos mares. Então, tem sentido, mas o fato é que todo piloto, uma reação parecida com as dos reis e dos comerciantes. Ficaram de longe também, os três grupos, e se afastaram. Ideia aqui de solidão de quem estava na Babilônia. Abandonados. Motivos de medo e de pavor por parte de todo mundo. Rico, pobre, comerciantezinho com um barzinho na esquina, um bilionário dono de uma grande organização, reis, a ideia generalizada de... E agora os pilotos, aqueles que navegam e que participavam, agora certamente uma classe muito mais baixa do que reis e grandes empresários, aqui serviçais, de alguma forma, mas ficaram chocadíssimos também e ficando de longe. Então, pensando do ponto de vista de quem estava na cidade, abandono. Ninguém quer chegar perto. Mas o fulano era meu amigo, eu proporcionei tanto dinheiro para ele, tanto negócio, ou isso ou aquilo, fizemos ligações assim e tal, absolutamente cortadas. Qualquer tipo de ajuda que se poderia pensar para a Babilônia foi cortada em todas as esferas. Entendo que é isso que João quer deixar claro aqui. Solidão no sofrimento do julgamento divino. Babilônia estava sob o julgamento de Deus. Ninguém chegue perto. Lembra da revolta de Datã, Corá ou Coré e Abirão, em que Deus diz: saiam de perto deles. A terra vai engolir tudo que é vivo aí. E não vivo, até as coisas dele foram engolidas pela terra. Saiam de perto. Deixem-nos sós, eu vou resolver com eles. Apavorante esta ideia. O que é não sei o que, coisa cair nas mãos de um Deus vivo? O que é? Horrível, terrível, cair nas mãos de um Deus vivo. É exatamente o que estava acontecendo com Babilônia aqui. Caiu nas mãos de um Deus vivo. Sai de perto.
Quando Deus julga um pecador não arrependido, não há ninguém para interpor. É Ele e Deus, e um Deus irado. E já falei muito disto quando falamos na primeira parte do capítulo 18, da ira de Deus, da vingança, do quão vingativo Deus é, no sentido perfeito. Mas já falei, isso é que a gente vê o terror que é ser julgado por um Deus irado. O crente, se ele fosse ser julgado por Deus, ou se Deus iniciar um julgamento, o crente vai ver alguém se interpor e dizer: este não. Este não. Este eu já paguei o preço. Este já está julgado em mim, naquela cruz. Esse está livre. É assim que acontece o julgamento de um crente, que nem julgamento é, porque não chega nem a ocorrer mais, porque já correu com Cristo. Veja o contraste de um pobre coitado, não tendo ninguém para chegar nem perto dele, apavorado. Aquele ali está sendo julgado. Aquele ali caiu nas mãos de um Deus vivo. Corre, 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 corre. O mais longe que puder, não chega nem perto. E ninguém vai chegar para defendê-lo, para ajudá-lo. Ninguém. E vai ser horrível cair nas mãos do Deus vivo. Justo, não é horrível, porque é um Deus cruel, malvado, perverso. Não, é um Deus bom, santo, justo, reto. E por que é horrível cair nas mãos de um Deus vivo? Exatamente porque Ele é santo, justo e reto. E Ele exige, então, justiça, e exige obediência, Ele pune o pecado, todo o pecado, Ele pune. Então não tem escapatória. Você resolve. Você responde no seu coração qual é a sua situação. Você nunca vai ficar nas mãos de um Deus vivo, julgando o seu pecado. Alguém pode pensar: não, mas espera aí, tudo bem que eu não tenha Jesus Cristo para me defender. Tenho mesmo não. Mas eu tenho muita esmola dada. Eu tenho muita bondade distribuída ao longo da minha vida. Eu tenho grandes sacrifícios feitos pelos pobres, pelos pecadores, pelos sofredores. Eu tenho isso aquilo, eu tenho aquilo. Pode parar, porque essas coisas não vão defender você, porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, há uns se fizeram inúteis, diz Paulo em Romanos 3. Ou seja, não pense que as suas obras vão lhe defender. Quer dizer que eu nunca tive uma boa obra na minha vida? Teve. Mas isso não coopera, não ajuda, não faz com que a sua natureza tenha mudado e você agora pode ser julgado com o rigor da lei de Deus. A lei lá dada a Moisés, a lei de Deus. No aspecto moral e espiritual da lei, ninguém escapa, todos infringimos. Então, não conte com isto. Quero continuar. Eu acho espetacular em Apocalipse, e eu chamei a atenção de vocês, em que várias vezes em que João está descrevendo uma desgraça muito grande aqui na terra, com Deus julgando e castigando duro, aí tem uma pausa, e Deus se dirige, ou João, levado pelo Espírito Santo, se dirige a crentes, ou ele vê anjos se dirigindo a crentes, e ele então muda o foco, e depois volta. Aconteceu isso lá no capítulo, já no 18, foi no 17.
Não, no 18 mesmo, não importa. É como se tivesse aqui, no meio de uma descrição fortíssima, de julgamento, de terror, de desgraça, vindas da mão de Deus, que está julgando ali. Aí tem um grupinho a que Deus se dirige, peraí, aqui é diferente. Aqui meu negócio com esse grupo aqui é outro. É totalmente diferente. É como se estivesse lembrando, olha, isso aqui não está valendo. Isso que eu estou dizendo aqui, de julgamento, de inferno, e de ira de Deus, pecados e tudo, não está valendo para um grupo, não. Aliás, João, diga isso aí sobre esse grupo. Ou Deus mandava um anjo dizer, diga isso aí para aquele grupo, meu grupo. Ah, então são dois grupos? São. Os salvos em Cristo e os perdidos, ou seja, os que não têm Cristo. Dois grupos. Ah, mas assim é muita prioridade. Isso aí não é muito justo, isso não é... Pode dizer o que você quiser. Uma coisa eu lhe garanto. O Evangelho resolve exatamente este problema. Quer dizer que você quer fazer parte do grupo de Deus? Quero, faça. Ah, mas não é só assim. Não é só assim o quê? Eu quero. Pois, peça perdão dos seus pecados, se arrependa e aceite Cristo como seu Salvador. É isso. Ah, mas o senhor bota de um jeito também, né? Pensa que é fácil? Pensa que é só assim? Não é que eu penso, eu tenho a certeza, de acordo com a Bíblia, que se alguém diz assim, Senhor, me ajuda, Senhor, mexe no meu coração, me dá a fé, me dá a convicção, eu quero te agradar, eu quero chegar a ti via Jesus Cristo, eu quero crer, eu quero entregar minha alma a ti. Eu não posso imaginar uma alma que disse isso estando no inferno. Eu digo isso há 40 anos, desde que eu comecei a pregar, e vou acho que dizer até o fim, acho não, vou dizer até o fim, pela graça de Deus, a não ser que eu arranje um Alzheimer aí. Aí vocês me trancam dentro de um quarto aí para o pastor Mauro não estar dizendo tolice. Você quer salvação? Você quer estar no grupo de Deus, nos protegidos, naquele grupinho, que é um grupo grande, com relação ao número de pessoas, mas em relação à quantidade total de seres humanos, é pequeno. Então, é uma decisão sua, se você quer se converter a Cristo ou não. Grande Spurgeon defendia mais ou menos assim. Aí você está reclamando porque não foi eleito, é? E tá, você quer ser eleito? Parece estranho, mas é mais ou menos assim que funciona. Você quer ser eleito? Você está achando ruim? Você está triste mesmo? Olha lá! Você está triste porque não é eleito? Você está dizendo aí? Estou muito triste. Vá para o seu quarto. Se ajoelhe, ou deite numa cama, ou fique em pé, de cabeça para baixo, não me importa. Peça a Cristo salvação, de coração. Não vá ser um papagaio repetindo decorado fórmulas. Mas abra o seu coração e peça perdão, e peça ajuda, e peça fé, peça tudo. E não sossegue enquanto Deus não lhe der. Mas eu tenho certeza que você vai honrar a Deus com essa chateação por não ser eleito. Você honra a Deus assim, porque você está valorizando a salvação em Cristo, e você vai lá e pede, e vamos ver se Ele não dá. Porque Cristo morreu para isso. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu os aliviarei. Vá a Cristo, meu amigo, pare de reclamar.
como o Felipe colocou muito bem pela manhã, não fique pensando na explicação, como é, como deixa de ser. Vai, resolva isto. Muito bem. Pausa para falar com os dele. Versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos. Essa é para mim. Essa é para você, irmão em Cristo. E vós, santos, apóstolos e profetas. Estamos no grupo. Você está no grupo de Paulo, você está no grupo de Isaías. Que grupo? A que grupo você pertence? Então, Deus faz um parênteses no versículo 20. Devo me lembrar que eu não posso me empolgar tanto. Assim eu não chego lá. Porque Deus contra ela julgou a vossa causa. É impressionante. Aqui daria uma pregação inteira. Vocês pensam que eu não tenho que me controlar? Para não triplicar a quantidade de pregações em Apocalipse? Fico segurando. Isso aqui dá 3 mensagens aqui. Deixa. Isso aqui dá mais umas 3. Deixa. Vai deixando. Isso aqui daria uma pregação inteira. Exultai. Por quê? Porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Contra ela quem? Babilônia, lógico. E tudo que está envolvido com Babilônia, que já falei muito disto. Então, os santos, eles são incentivados a vibrar com a queda de Babilônia. Mas, pastor, a desgraça lá não vai ser grande? Os reis lamentando, talvez até com pena, os comerciantes lamentando profundamente, com medo, com pena, com medo de estar lá, medo de vir para cá sobre mim, quando é que vai chegar o meu dia do meu julgamento, todo mundo ali conturbado, e os que estavam na Babilônia mesmo, fogo. 3 ou 4 vezes falar a palavra incêndio, fogo, fumaça. Manda o crente vibrar. O santo. Pastor, eu vou lhe dar um aperto agora. Provérbios 24, 17 e 18. Provérbios 24, 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, desvie dele a sua ira. Explica agora, pastor. Vamos voltar aqui algumas páginas, já cheguei lá, em Provérbios 17, versículo 5. A segunda parte do versículo 5 diz: o que se alegra da calamidade não ficará impune. Aí vem Paulo em Romanos 12, 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí Deus manda uma ordem, só o contrário aqui: se alegrem com a desgraça da Babilônia. Essas passagens que eu li tratam de nosso sentimento pessoal
quando pessoas, pessoas hostis a nós, inimigos, sofrem no dia a dia da vida. É uma questão de relacionamento humano, é uma questão de atitude nossa para com alguém que está sofrendo, mesmo que seja alguém hostil a nós. Envolve aqui a questão de vingança, que é proibido, não vá se vangloriar e ficar alegre, agora eu vou me vingar. Não. Aqui é diferente, porque aqui é um sofrimento causado por um julgamento formal, oficial, que estava acumulado no coração de Deus há décadas e séculos e milênios. Este aqui é um sofrimento realmente vindo da ira de Deus por pecado contra o mundo pecador, mundo esse aqui concentrado na Babilônia, que é representativo de todo tipo de cidade, de império, de força, de religião contra Deus, se concentra aqui, representativamente em Babilônia, rebelde, extremamente agressivo a Deus. Então, o que se vê aqui é Deus se vingando pessoalmente, exercendo o seu direito de juiz. E quando Deus se vinga, os seus santos devem se alegrar. Afinal, quando Deus se vinga, Ele está exercendo justiça. Ele está agindo como santo, Ele próprio. Ele está agindo como um juiz correto, impecável nas suas obrigações. Está se glorificando como um Deus soberano. Tudo isso está acontecendo por trás do sofrimento daquela cidade. Não é como o sofrimento de um tsunami ou de um incêndio. Não é exatamente. Já fica difícil dizer o motivo de um tsunami, o motivo de um incêndio tal, mas seja como for, é diferente, embora ali esteja contido também algum elemento de vingança de Deus ou de justiça de Deus, mas nós não temos informações para poder afirmar uma coisa nem a outra. Aqui nós temos, olha, vocês reclamaram séculos para mim, onde é que estava a minha justiça? Nós vimos almas debaixo do altar, já em Apocalipse, dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Cobrando de Deus, aguardando de Deus, esperando de Deus. Vocês pediram, com razão eu proibi de vocês se vingarem, porque eu me vingarei. Eu disse: me vingaria, pois estou cumprindo, minha palavra está sendo agora sendo cumprida, e eu estou executando uma justiça de uma maneira absolutamente formal, soberana, e podem se alegrar à vontade. Muito interessante isto, muito interessante. Nas nossas relações humanas, nós temos de ter muito cuidado com as nossas atitudes e reações, porque elas estão misturadas com o pecado nosso próprio. Então, eu não sei julgar alguém de maneira correta, eu não sei me alegrar corretamente com o sofrimento de alguém, nem sei explicar porque que ele está sofrendo exatamente, e eu também tenho meus problemas, eu não gosto muito dele, tudo é misturado. Então Deus diz: não faça, não se alegre com o sofrimento do outro, não se vingue do outro, calma, eu resolvo isto. Aí quando Deus diz assim: estou resolvendo agora, e aqui não tem pecado nenhum nesse meu julgamento, óbvio, aqui tem justiça pura, não tem perigo de uma pessoa estar
com o dedo doendo, ardendo no incêndio da Babilônia, de uma maneira injusta da parte de Deus, de uma maneira pecaminosa, que isso sim não justificaria uma alegria de alguém, porque o outro está sofrendo de maneira injusta ou coisa assim. Mas lá não, é um sofrimento justo, merecido, e tem Deus por trás dizendo, isso é de mim, isso vem de mim, não há erro, não há impureza aqui, não há defeito nenhum nesse julgamento, é perfeito. Pode se alegrar, porque você está assistindo o seu Deus, Deus falando, fazendo o que você pediu há muito tempo, e com razão, e agora eu estou fazendo. Você não poderia fazer, porque você ia fazer muito mal feito, além de não ser Deus. Eu sou, e eu estou fazendo, pode se alegrar. Teologia, isso é teologia, gente. Isso é conhecer melhor o nosso Deus. É tão fácil você ver, né? Sei que eu tenho medo de pessoas que decoram a Bíblia muito bem. Porque nessa turma, corre o perigo de alguém que decora muito, usar à vontade. Provérbios tal, Salmo tal, 1 Coríntios tal, e acha que ao citar 5 passagens atrás da outra, está colocando essas passagens de maneira perfeita, equilibrada, harmoniosa, com o resto das Escrituras. Momento. Não é assim, não. Tem que conhecer as Escrituras para usar um versículo da Escritura. Tem que conhecer a Escritura toda para usar um. Porque pode usar de uma maneira errada e é crime. Ah, mas eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou estudante de seminário, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, tá? Ok, você está se dedicando a conhecer o máximo da Bíblia que você pode. Domingo, você vai se expor à pregação da Bíblia para lhe ensinar e você conhecer melhor a Bíblia? Você está jogando fora dezenas de cultos e de aulas e de pregações ao longo de um ano, ou 2, ou 3, ou 10. E talvez centenas de oportunidades de estar com os irmãos orando aqui quarta-feira, e ouvindo uma meditação, e ouvindo o outro, e tudo isso fazendo o seu coração arder pela palavra de Deus, e não só o coração, a sua mente se iluminando pelo Espírito Santo. Entenda melhor a Bíblia. Você ali, entenda melhor a Bíblia. Você, fecho. Você pensa que não tem crente que não gosta muito da Bíblia? Tem. Gosta muito, acha estranho, esquisito e tal. Já vi uma irmãzinha dizer, pastor, eu vou rasgar essa página na minha Bíblia. Não faço isso não, minha irmã. A página que manda a mulher ser submissa ao marido. Vixe, eu não conhecia isso aqui não. Vou arrancar isso. Não! Então, é um mau sinal, né? Só que tem gente que arranca a página da Bíblia dentro do coração. Não é com as mãos, que é muito chocante. Como um jovem absolutamente tolo que eu conheci, que jogou o Novo Testamento por fora pela janela. Não adianta, não joga a Bíblia fora nunca. Porque é interno, essa atenção que a gente vai dar, ou desatenção. Então, cuide de aprender bem a Bíblia com todas as possibilidades que Deus lhe fornece através da sua própria inteligência, dos seus próprios olhos, da sua própria Bíblia e através dos homens que Deus capacita para pregarem, para ensinarem, para ir na sua casa lhe discipular. Aproveite e encha sua mente, sua cabeça de Bíblia para poder falar dos versículos com certeza e com propriedade, não com irresponsabilidade de citar algo. Então você veja, eu mostrei aqui duas passagens ou 2 assuntos aqui que aparentemente são conflitantes. Se alguém lhe pega na faculdade ou na escola, alguma coisa assim, com esse argumento, você ia gaguejar um bocado, provavelmente, porque não é fácil. Mas há explicação, mesmo que a explicação seja não sei, e é uma explicação digna, não sei,
Deus não revela isso nas Escrituras, ou se revela, né? Não vi, não conheço, não sei. Tudo bem, mas eu tenho base para dizer que não sei. Não é eu não sei porque eu sou relapso. Totalmente diferente. Ou não sei por um motivo que foge ao seu alcance. Aí vai, mas não porque você é relapso. Então, fica aí a explicação. Destino final, eu quero encerrar, da grande, depravada e ímpia cidade. Versículos 21 a 23. Apocalipse 18. Então um anjo forte, veja que o versículo 20, Deus deu aquele recado rápido para os seus crentes e já volta para a destruição da Babilônia. Foi só um parêntese, eu acho isso espetacular. Então ele já volta, no 21 logo. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada Babilônia. Aí diz de novo, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, óbvio que era uma cidade em alto grau de pecaminosidade, então, que se faz normalmente com festas, músicas e produção artística, trabalho produtivo, tudo havia em grande quantidade na Babilônia. Mas só que de uma maneira muito ruim, porque diz de novo, você seduziu os povos, os reis se prostituíam contigo, então tudo ali era pecaminoso, era malicioso, tudo ali ofendia a Deus, seduzidas pela tua feitiçaria. Ali o que deveria haver de misticismo, idolatria, paganismo, satanismo, vai estar tudo em alto grau e misturado com comércio, com casamento, com festa, com a vida, de uma maneira geral. É curioso como a gente pode olhar certas cidades hoje e certas comunidades e certos grupos que parecem, não identificando alguém, mas não é difícil a gente imaginar hoje pedaços da sociedade humana já assim, em que não se tem mais padrão moral nenhum, de respeito, de família, tudo desfigurado. Está no rumo. Que cidade é esta? Pronto, o pastor Mauro vai revelar. Que cidade é esta? Sei não. Eu não sei, e se eu dissesse que sabia, vocês deveriam ficar muito preocupados comigo. As sugestões mais frequentes são: 1. Roma, cidade de Roma. Mas Roma hoje é uma cidade insignificante em termos mundiais, mas, apesar de muito turística, e onde tem lugares valiosos, e obras de arte, coisas do passado, próprio. E, obviamente, ali está o Vaticano, que é a sede do papado e tal. Então, alguns dizem Roma, que é natural que, se por acaso o anticristo vai dominar o mundo e vai haver um império romano redivivo, alguma coisa assim, como já expliquei isso aí, tudo, é razoável que Roma seja a capital. Então, Roma é tanto no aspecto religioso, como no político, pensando no Império Romano, por vários motivos que se misturam, não com clareza, mas alguns acham Roma.
Outros dizem Babilônia reconstruída. Já falei nisso aqui, inclusive. Não vou mais repetir. Saddam Hussein reformou algumas coisas na ruína da Babilônia e tal. Existe lá hoje a ruína, tem fotos e tudo mais. Então é lá. Ali vai ser revigorada a cidade da Babilônia e ali vai ser a capital do império do anticristo. E essa cidade é a Babilônia reconstruída ou reconstituída. Uma ideia mais recente, muito menos popular, que seria Meca, representando o Islã. É uma sugestão moderna e digna de atenção. Eu li 1 ou 2 livros, enquanto já pregando em Apocalipse, sobre esta ideia. Muitas coisas são interessantes, outras não fazem, na minha cabeça, não fazem sentido, como Roma não faz sentido em algumas coisas, faz em outras, e Babilônia faz sentido em algumas coisas e não em outras. Existem livros e livros, uns defendendo Babilônia, outros defendendo que é Roma, outros que é Islã ou Meca, e alguns ainda falam em Jerusalém, e explicam, dão seus motivos e tudo. Não vejo como pode ser Jerusalém, não vejo como, olha o cuidado que eu estou colocando, não sei. E tem uns que falam em Nova York, também. Esse eu não li livro nenhum e nem vou ler, se você quiser ler, fica à vontade. Mas alguém que vai fazer um livro argumentando que é Babilônia, vai ser Nova York, paciência. Embora todo respeito a quem pensa assim, quem pensa que é Fortaleza, cada um pensa o que quiser. O fato é que nós não sabemos. E eu acho que no momento que ocorrer vai ficar muito claro. E seja como for, qualquer uma, sendo qualquer uma dessas, e pode não ser nenhuma dessas, seja como for, vai precisar acontecer coisas profundas, que tem pouco a ver com o que a gente vê hoje. Então, é totalmente outra coisa em termos de magnitude, de tamanho, tudo indica. Então, se Deus não deu mais detalhes, entendo eu, é porque Ele não quer que nós saibamos. Mas isso não diminui a importância de nós podermos aprender seguramente sobre muitas coisas no Apocalipse, como eu tenho tentado mostrar. Finalmente, versículo 24, ele encerra dizendo: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Falando ainda naquela tal cidade. É interessante que lá no capítulo 17, versículo 6, diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Uma frase é quase a repetição da outra. Só que ali está falando da Babilônia, organização religiosa. Aqui está falando da Babilônia, cidade. Então, mais uma vez, podemos ver que há um sentido muito misterioso e que nos foge ao conhecimento de que ambas formam uma só. Então, há uma certa unidade que será, obviamente, na hora que a Babilônia, a religião, desaparecesse, foi mais ou menos como nós estamos achando, fica a outra parte. Mas a ideia é que eram, claro, um conjunto de duas características que formam uma só Babilônia. E os dois aspectos serão definitivos. É interessante que a gente vê que o anjo colocou essa pedra no mar. Alguns acham que significa que a Babilônia, ou o resto dela, será literalmente jogada no mar. Como tem coisas, tem montanhas que são jogadas no mar, no Apocalipse. Não é estranha ao Apocalipse a linguagem, mas pessoalmente eu creio que seja apenas uma ilustração. Do jeito que essa pedra está sendo jogada no mar e nunca mais vai ninguém ver essa pedra, Babilônia nunca mais vai ser vista. Não vou explicar mais detalhes.
O fato é que Deus está vendo. Nela se achou sangue. Eu vou cobrar. E Ele está cobrando. No presente, hoje, crentes são perseguidos. Sangue é derramado de cristãos hoje. E ainda vai continuar sendo até esses dias aqui que precederão a vinda de Cristo. Grupos que têm a mesma atitude da Babilônia. Por isso que eu disse que ela é representativa, de uma certa maneira, de todo grupo anti-Deus. E no futuro vai acontecer exatamente como está predito. O fato é que Deus nunca esteve inerte ou desatento para o sangue dos santos sendo derramado e de seus profetas. Nunca. Ele sempre esteve absolutamente atento. E o cálice da ira dele enchendo cada vez mais a medida. E aqui nós vemos claramente, chegou a hora de Deus, de Ele dar um basta nisso tudo. Basta, para, é agora que eu vou agir. Então, chegou a hora de Deus encerrar uma etapa da raça humana, chegou a hora dele julgar essa Babilônia e muitos que estarão vivos na época, através dos flagelos e tudo mais. E claro que isso aí também é representativo de todos os que serão julgados para o inferno, lá no julgamento do grande trono branco, como os vê. E agora inicia-se a vinda de Cristo, completa-se a vinda de Cristo, para que ele ainda destrua o anticristo e seus aliados e inaugure o seu milênio, que é o que vamos ver a seguir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão e na aplicação dela, e que somente nossa alegria em Ti, nossa gratidão a Ti e nossa vontade de Te glorificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.